Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Assim como prometido, nós estamos continuando os estudos aí sobre o anticristo islâmico. Esta é a segunda parte. A primeira é essa que aparece aqui. Na segunda parte nós falamos sobre o Imam al-Mahdi. Traduzido a grosso modo, Imam quer dizer líder e Mahdi, o escolhido, o esperado. Então, os islâmicos eles esperam por um salvador, um messias, uma espécie de messias. É o Mahdi. O Mahdi ele vai liderar o povo islâmico num acordo de paz com Jerusalém. E o Mahdi ele reinará sobre todo o mundo, soberano. E ele guiará todas as pessoas à fé islâmica e perseguirá e matará os descrentes, aqueles que não quiserem se submeter à fé islâmica ou ao governo do Mahdi, tá bom? Lembrando você que esse é um resumo, tá, do estudo que foi feito na escola, tá? Na Escola Bíblica Dominical de Santa Cruz do Rio Pardo, na primeira Igreja Batista Independente. O estudo foi feito hoje. E o áudio, você vai clicar nesse link que está aqui. No final do vídeo vai aparecer também. E na descrição tem. Você só vai chegar no áudio dessa forma. Você não chega de outra maneira por pesquisa, tá bom? E você pode ver o estudo que nós fizemos. E eu vou fazer um resumo aqui, vou apresentar algumas partes do que nós estudamos. O anticristo na Bíblia, ele é representado por um cavalo branco. No capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 2, diz o seguinte, ó: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, nós, os estudiosos da Bíblia, os cristãos, acreditamos que Apocalipse 6:2, esse cavalo branco, tá? Que ele tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, ele seja o anticristo, tá? E os islâmicos, eles usam esse mesmo versículo. Olha que interessante. Eles usam Apocalipse 6:2 para dizer que o Mahdi, o escolhido, o esperado sobre eles, é o Mahdi. Então, o mesmo versículo trata do anticristo bíblico que nós conhecemos e também do Messias islâmico. Percebe que ligação interessante? E de acordo com a escatologia islâmica, ele começa o seu reinado fazendo um acordo mundial de paz. É o que nós vemos também na questão do anticristo. Por quê? O cavalo branco simboliza paz. Então o anticristo promete desfazer as guerras, promete união entre os países. O anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, ele recebe uma coroa. Então é um reinado. A mesma coisa do Mahdi. E ele tem um arco na mão. Um arco sem flechas. Olha que interessante. Então quer dizer, é um fim, um cessar de guerra, paz, tá? E realmente o anticristo bíblico tem as mesmas características. Olha aqui, ó, Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então quer dizer, ele firmará uma aliança com os judeus por uma semana. O Mahdi também firmará aliança com os judeus. E de acordo com o profeta Maomé, ele vai ter que ser alguém da linhagem de Arão, ou seja, um dos levitas. Então, realmente casa perfeitamente com o anticristo bíblico que nós conhecemos. E fala, por uma semana, o que nós sempre temos falado aqui no canal. O reinado do anticristo ele dura 7 anos. Essa semana é uma semana de 7 anos, uma semana profética, cada dia da semana um ano. 7 anos. E de acordo também com os escritos de Maomé, os escritos da Hadith, né, que é um dos livros sagrados dos islâmicos, o reinado do Mahdi dura também 7 anos. É muito interessante, peço a você que não perca o áudio, tá? Sabemos que o anticristo ele reina em Jerusalém, tá? 2 Tessalonicenses 2:4 diz o seguinte, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se perguntar para um judeu onde é o templo de Deus, é lá em Jerusalém, o que era o templo de Salomão. Tá? Hoje está lá uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar. E na tradição bíblica do anticristo, ele reina em Jerusalém, lá no templo reconstruído. Tá certo?
E na tradição islâmica, na escatologia islâmica também, Maomé profetiza que o Mahdi ele vai reinar lá em Jerusalém e precisamente lá no templo. É muita coincidência? É muita coincidência, tá? O anticristo, ele quebra a aliança que ele faz. Daniel 9:27, né? Fala que e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele quebra a aliança que ele fez. O Mahdi também faz a mesma coisa. Ele tira o imposto da Jizya, que é o imposto sobre não muçulmanos. Ele fala, a partir de hoje não vamos mais cobrar. Mas também quem não se converter ao islamismo será morto. Então, mesma característica, tá certo? A mesma característica. O anticristo bíblico, nós sabemos que ele recebe uma ferida de morte, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, onde tá? Apocalipse 13:3 fala, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. O anticristo bíblico, ele recebe uma marca mortal, uma ferida mortal, e é curado, como se tivesse ressuscitado. A mesma coisa acontece com Mahdi. Maomé profetizou que o 12º califa seria o tão esperado Mahdi. E o 12º califa, ele existiu. Ele foi Muhammad al-Mahdi. Então, ele existiu, mas ele não conseguiu completar o seu reinado, ele foi morto. Mas, de acordo com a tradição islâmica, não foi ele que foi morto, foi o pai dele. E ele está oculto hoje. Ele está escondido, ele está na terra, ele está vivendo desde o ano de 941, que foi sua aparição, e ele está na terra vivendo por mais de 1000 anos oculto. E que, no tempo em que Alá permitir, ele voltará para assumir o reino. Então, quer dizer, ele vai ressuscitar, como se tivesse uma morte e ressurreição. Então, realmente, é o mesmo que a Bíblia nos ensina. Muito interessante, não é? Muito interessante. E fala aqui que o anticristo, no Daniel 7:25, olha aqui, ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. O anticristo mudará os tempos e a lei, tá? A lei dos islâmicos não é igual à nossa. A lei dos islâmicos é a Sharia. Então, o sonho de qualquer islâmico que você conheça é que no país onde ele vive ou no mundo todo seja instaurada a lei Sharia. Então, o Mahdi, ele vai instaurar a lei Sharia no mundo, de acordo com a crença islâmica da escatologia. E fala também o seguinte, né? Que o calendário islâmico, ele é diferente do calendário cristão. Ele começa no dia da peregrinação de Maomé a Meca, 630 mais ou menos. Então, realmente, ele vai querer também instalar o calendário muçulmano. Então, ele vai mudar os tempos e a lei. É muito parecido com o anticristo, tá? E realmente, o anticristo vai marcar com a marca da besta, tá? Apocalipse 13:16 diz o seguinte, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhe posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, a marca da besta, tá? E o Mahdi, não que ele marque assim, dessa forma, mas todo islâmico, pesquisa aí no Google, imagens, islâmico fiel, todo islâmico fiel, que praticante da sua fé, ele tem uma marca na testa. Essa marca, ela vem de que ele tem que fazer 3 orações por dia colocando o seu rosto no chão. E todo dia, acaba criando um calo. Ele tem uma marca. O bom islâmico, o islâmico fiel, ele tem uma marca na testa. E o sinal na mão? Todo islâmico que é suicida, antes dele se matar, ele levanta a sua mão. Tem que ser a direita para o céu e grita Allahu Akbar. Alá é o grande, é o poderoso. Então tem a marca na mão e na testa. É uma especulação, mas é bem interessante. E eu vou apresentar no áudio que aparece aí muitos e muitos outros pontos que vão deixar você espantado. Não perca, tá bom? Semana que vem nós vamos continuar, tem mais 2 outros estudos e eu peço a você que compartilhe esse vídeo, me ajude. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá uma força aí, porque é uma mensagem muito importante. E no áudio nós temos 40 minutos de muitas e muitas evidências.
eu vou traçar um paralelo entre o anticristo bíblico e o Mahdi, o anticristo islâmico, e nós vamos ver quantas e quantas dezenas e dezenas de semelhanças os dois têm, e você vai ficar espantado e realmente vai levar você a ponderar sobre esse assunto. Então peço a você, inscreva-se no canal, compartilhe. Muito obrigado.